meus irmãos, graça e paz. Como todos sabem, estamos no mês de outubro, em que celebramos o aniversário da Reforma Protestante, né? E nesse mês, além dos nossos estudos principais, nos domingos, no livro Conselhos para um Lar Cristão, que vão tratar do tema importantíssimo, que é reformando a família, nós teremos, aí, se Deus assim permitir, ao longo das semanas, nos dias de segunda, terça, quinta e sexta, alguns estudos tratando de temas relevantes, pertinentes à reforma. E o primeiro dessa série será Conhecendo os Reformadores. Então teremos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida desses homens usados por Deus para participar e agir diretamente nesse processo histórico que hoje nós conhecemos como Reforma Protestante. E, para começar, ninguém melhor do que o conhecido Martinho Lutero, né? Sobre as origens de Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro de 1483 em uma cidadezinha na Alemanha, cujo nome eu não sei pronunciar, então nem vou me arriscar. Ele estudou da forma que era corrente para os estudiosos na época, para aqueles que buscavam uma educação superior, e ele se formou com o título de Mestre de Artes. Então ele recebeu toda aquela educação clássica da filosofia, da retórica, da lógica, todas as disciplinas clássicas do ensino superior da sua época. E aí, em 1507, ele, por ser uma pessoa com uma natureza muito devota, muito religiosa, né, da fé católica, ele busca a vida de monge. Ele se consagra como monge da Ordem dos Agostinianos. E ele é ordenado ao sacerdócio no ano de 1507, com 24 anos, 23 para 24 anos. E, ao mesmo tempo, ele continua os seus estudos, de maneira que aos 28 anos ele obtém o título de doutor de teologia. E ele era uma pessoa muito equilibrada nessas duas áreas, que é algo que é raro até hoje, né? Até nos dias de hoje. Você ter uma pessoa que consegue conciliar o dom da pregação com a excelência técnica, acadêmica, né? Lutero, ele era tanto um teólogo quanto um pastor. Então ele pregava, expunha bem as escrituras e ele se dava muito bem, né, no âmbito acadêmico, através dos seus escritos, artigos, e também na questão do ensino, né? Ele era professor de Bíblia lá em Wittenberg. E professor de Bíblia, no caso, o equivalente hoje em dia seria a aula da hermenêutica, né? E aí a questão da interpretação do texto sagrado. E no dia 31 de outubro, que nós conhecemos como o dia da Reforma, mas é bom a gente ter esse cuidado sempre. A Reforma não aconteceu em um dia, em um momento pontual da história. A gente celebra nessa data porque é o que a gente pode fazer. Mas a gente precisa lembrar que tudo isso foi um processo histórico. Durou décadas, não foi um momento pontual, né? Mas esse dia é muito simbólico porque Lutero ele faz uma denúncia pública das práticas erradas que ele estava vendo na Igreja Católica. Especialmente a cobrança de indulgências. Em poucas palavras, o que seria a indulgência? Você praticamente extorquir o fiel. Porque você dizia para as pessoas, olha, aquele seu parente que faleceu, se você pagar uma certa quantia de dinheiro, os pecados dele vão estar perdoados. Então ele não vai mais ter que sofrer no purgatório. Ele vai poder ir para o paraíso. Você usava a boa-fé e a ignorância das pessoas a seu favor para enriquecer. E essa prática, não precisa nem dizer, se é revoltante para nós nos dias de hoje, não era diferente para Lutero. Então ele faz uma série de denúncias públicas e ficam conhecidas como as suas 95 teses. O que acontecia na época? Você tinha uma
uma igreja, uma grande catedral, ela funcionava como um grande mural também para você expor publicamente as suas ideias. E Lutero, em uma igreja, em uma catedral, ele expõe, ele prega 95 teses, que são 95 acusações contra práticas erradas que estavam sendo adotadas ali pela Igreja Católica. Então esse dia é muito marcante por causa disso, desse escândalo, de certa forma, que se colocou ali por conta dessa denúncia pública que Lutero fez. E essas teses, elas foram copiadas, foram publicadas, espalhadas, se disseminaram ali, inicialmente pelo interior da Alemanha, depois chegando até a França, a Inglaterra, até mesmo na Holanda. E você vê a Igreja Católica reagindo a essas denúncias públicas. Então, a Igreja Católica enviou representantes do Papa para tentar debater com Lutero, tentar dissuadir Lutero das suas doutrinas, tentar fazer com que ele se retratasse na sua fala, e eventualmente chegou a um ponto de rompimento. Em 1520, o Papa Leão ele publica o edito da excomunhão de Lutero, expulsando ele da igreja, e começa ali uma perseguição que só não foi maior pela providência de Deus, em primeiro lugar, que fez com que um príncipe fosse aí colocado no lugar de protetor de Lutero. Então a sua influência política, havia muita essa ligação ainda nessa época das questões políticas com as questões de fé. Então esse príncipe aí ele foi instrumental, usado por Deus para garantir uma certa segurança para Lutero, permitindo que ele se dedicasse às obras aí que ele escreveu nessa parte da sua vida, antes aí dos seus 40 anos mais ou menos. Ele produziu 3 grandes livros de muita relevância, pelo menos nesse período. E quando a gente fala sobre a influência de Lutero, ele é o maior personagem da Reforma Protestante, sem sombra de dúvidas. O pregador grande conhecido Martin Lloyd-Jones, ele compara Lutero a um oceano. O historiador da religião Dargan, ele vai chamar Lutero de um Hércules alemão. Nenhum outro homem teve uma influência tão grande como a de Lutero. E ele tinha um intelecto privilegiado. Ele era um homem capaz de expressar bem as suas ideias. Era um homem muito musical. O hino do Inário Novo Cântico 155, que nós cantamos Castelo Forte, é de autoria de Martinho Lutero. Para aqueles que são músicos, conhecem uma métrica, uma harmonia bastante intrincada, complexa. E Lutero tinha domínio sobre todas essas áreas. E, além de tudo, era um homem extremamente corajoso. E quando a gente analisa sobre uma ótica humana, a gente vê que foi isso que fez resistir à igreja. Mas sabemos que, no final de todas as coisas, tudo isso é dom de Deus. Tudo isso é a graça de Deus se manifestando na vida de um servo que se dispõe a ser usado por ele, e Deus o usa para fazer grandes obras. Além de tudo, como se não bastasse toda essa influência, tudo isso que Lutero já havia demonstrado, ele traduziu a Bíblia para o alemão simples, que o homem comum pudesse ler e entender, para que o camponês pudesse ler e discutir com seu colega nos dias seguintes. Ele tinha essa intenção, esse cuidado de fazer a palavra de Deus ser conhecida e entendida pelo povo. Então ele inicia a tradução, porque antigamente você só tinha um único idioma disponível na Bíblia, que era o latim, usado na igreja, nas missas, nas celebrações religiosas. Mas o povo não conhecia esse idioma. Apenas os eruditos conseguiam entender o que estava sendo lido da palavra de Deus. E é curioso que no idioma alemão até hoje existem edições da chamada Bíblia de Lutero, que são edições ainda baseadas naquele texto original que Lutero traduziu. Demorou aí um pouco mais de 12 anos para concluir a tradução tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Ele teve uma grande influência sobre a vida de Philipp Melanchthon, um reformador que também é alemão, contemporâneo de Lutero, um pouco mais jovem,
muito importante, apesar de não ser tão lembrado, de não ser tão conhecido, né? Ele cooperou diretamente com Zwinglio, um reformador suíço, né? Em um concílio onde eles buscaram sistematizar alguns artigos de fé. Mais à frente a gente vai falar qual foi o ponto de discordância entre eles, né? Mas Lutero teve esse papel aí. Ele foi uma grande liderança no meio do movimento de reforma, que era um movimento que estava fervilhando em toda a Europa. Não foi um movimento restrito à Alemanha. Mas ele, de fato, foi o grande reformador, o mais influente, né? E é muito comum usar-se essa figura, dizer que Lutero iniciou um incêndio na Alemanha e essas chamas se espalharam por toda a Europa. Sobre as doutrinas, Lutero ele não teve a intenção de criar uma nova religião, apesar de nós termos hoje a denominação evangélica luterana, né? Essa não era a intenção inicial de Lutero. Lutero queria que os erros que estavam sendo praticados, que aqueles pecados que estavam sendo cometidos e ensinados pela igreja, fossem corrigidos e fossem abandonados, fossem deixados de lado. Não foi o que aconteceu, pela providência divina, pelo decreto. Na sua sabedoria, Deus decidiu que houvesse essa saída mesmo, essa reforma no sentido de criação de uma religião diferente da religião católica. E nós temos aqui, como consequência direta dos ensinamentos de Lutero, da sua interpretação, a denominação luterana. São diversas, na verdade, denominações luteranas ao redor do mundo. E muitas delas têm práticas que, quando você compara com as denominações evangélicas, como batista, presbiteriana, congregacional, tem práticas que lembram um pouco as da Igreja Católica ainda. E é um reflexo dessa intenção de Lutero, de não separar, né, mas sim de corrigir aqueles problemas que ele enxergava. E com relação à fé, basicamente, Lutero ele defendia com muita ênfase, né, tanto nas suas pregações quanto nos seus escritos, que a Bíblia ela é palavra de Deus, inspirada por Deus e inerrante. Ele defendia que a salvação não é pelos nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos e os merecimentos únicos e exclusivos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos pela graça, mediante a fé. As doutrinas centrais da fé cristã eram defendidas enfaticamente por Martinho Lutero. E que nós chegamos no único ponto, mais assim, eu não diria importante, porque ele não é central à doutrina, mas ele também não é apenas um mero detalhe, né? Que é justamente a questão da ceia do Senhor. Lutero ele defendia a chamada consubstanciação. A diferença para a teologia reformada é que você tinha o pensamento de Zwinglio, de que a ceia era somente um memorial, somente um momento simbólico, e você tem o pensamento de Calvino, que a ceia ela é simbólica, mas que a presença espiritual de Cristo se faz ali, naquele meio, naquele local. Então você tem esse pequeno ponto ali, em que Lutero, ainda influenciado pelas doutrinas católicas, defendia que os elementos, pão e vinho, continham o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então você tem, ao mesmo tempo, por isso o nome consubstanciação, essa mistura ali de substâncias. Esse é o único ponto, digamos assim, bastante relevante de divergência entre a teologia reformada. Nós não vamos entrar aqui em grandes detalhes. A gente pode deixar uma recomendação de literatura chamada Diálogos entre Wittenberg e Genebra, que tratam dessa questão da diferença da teologia luterana para a teologia reformada. Mas o que a gente vai fazer aqui é finalizar o nosso estudo falando sobre o legado de Lutero, da importância desse homem e as consequências do seu trabalho, da sua vida. Ele foi acolhido, né, para morar em Wartburgo. Ele conclui a tradução da Bíblia nesse local e, mais uma vez, inicia
uma produção literária muito intensa. Durante esse período, inclusive, ele compõe mais letras, mais músicas, e ele estabelece aí um centro, né, no lugar onde ele morava, de treinamento de líderes, em que muitas pessoas de diversas localidades da Europa iam até ele discutir, procurar entender a sua teologia, o que ele estava interpretando da palavra de Deus, enfim. Ele contribuiu muito para o movimento da Reforma nesse último período aí de sua vida, mesmo enfrentando pelo menos 2 períodos de muita doença, né, em 1537 e 1541. E aí, eventualmente, em 1546, aos 62 anos, ele viaja para sua cidade natal e adoece. E adoece a ponto de que ele entendia que não passaria dali, né, que ele estava próximo da sua morte. E ele diz as suas últimas palavras: morro permanecendo firme sobre Cristo e as doutrinas que tenho ensinado. Somos todos mendigos, essa é a verdade. E aí, de maneira providencial, alguns dias depois de sua morte, seu corpo é enterrado na Catedral de Wittenberg, onde ele havia pregado as suas 95 teses, cerca de 28 anos antes, né? Sua esposa, Catarina von Bora, era uma freira que depois deixou a Igreja Católica e se casou com Lutero, que é uma personagem também muito interessante da Reforma, né? Ela escreve sobre o seu marido falecido: quem não se afligiria e se entristeceria com a perda de um homem tão precioso quanto meu amado Senhor? Ele fez grandes coisas, não apenas para a cidade ou para uma única terra, mas para o mundo inteiro. De fato, podemos dizer que, usado por Deus, Lutero alcançou o mundo. Ele influenciou o movimento da Reforma Protestante de tal forma que nós podemos dizer hoje em dia, sem sombra de dúvidas, que todas as denominações, todas as igrejas que têm uma origem na tradição reformada, elas têm uma gratidão especial para com Lutero por causa da sua obra. Tamanha foi a sua influência. Que Deus assim nos ajude a viver a nossa vida com a mesma disposição que Lutero teve. Lutero era um homem acima, digamos assim, da média do seu tempo, mas isso não era mérito dele. Ele mesmo entregava, e nós devemos reconhecer que tudo que Lutero tinha, da mesma forma que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus e devemos usar para a glória dele. Que ele assim nos ajude e capacite.